E aí pessoal, tudo bem com vocês? Matheus aqui de novo, nosso segundo vídeo e tô de camisa agora, tá frio hoje aqui em São Paulo. E primeiramente, esse é um vídeo bem rápido, é um vídeo que não vai ser de resolução de exercícios, é um vídeo conceitual. É um vídeo conceitual e eu vou abordar um tema que não é um tema complicado, mas eu acho que o modo que os livros didáticos ensinam esse tema é muito abstrato para o aluno de ensino médio. E creio eu que, pela tendência dos vestibulares, não só militares, como ITA, IME, AFA, Escola Naval, entre outros, eu acredito sim que uma FUVEST ou até mesmo uma Unicamp podem estar abordando esse conceito. E é um conceito que ele envolve uma ideia de cálculo, mas o intuito aqui não é explicar cálculo, mas você entender porque é, aquele, aquele jeito diferente de que os livros escrevem, que envolve conceito de limite, de derivada, de integral, é abordado, tá? E se você acha que isso não cai no seu vestibular, provavelmente está muito enganado. Talvez ele não caia de uma forma que você precise usar uma derivada ou integrar de uma forma mais complexa. Mas o bizu, tipo assim, supremo, é que muitas vezes você pegar uma expressão polinomial, derivar ela, igualar ela a zero, ajuda demais em você achar pontos de máximo e de mínimo de uma função, né? Uma expressão polinomial não deixa de ser uma função em x. Então, o nosso termo não, a nossa aula vai ser sobre o conceito de trabalho de uma força não tem acento. Variável. Bom, eu não vou explicar aqui o conceito, a definição de trabalho, a definição de energia, até porque há físicos muito renomados que falam que energia não tem uma definição. E se você não acredita em mim, pesquisa aí que você vai achar aquela definição padrão de energia é uma forma de realizar trabalho, e quem realiza trabalho tem um gasto de energia, mas isso você não está provando nada, você não está definindo nada, você está usando um termo que não tem definição para definir outro termo, e isso é algo que não pode ser feito. Mas falando do nosso assunto de hoje. Então é o seguinte, eu sei que pela fórmula do trabalho, que também pode ser escrito por essa sigla aqui de W, que é work em inglês, que é o trabalho. Trabalho é uma grandeza escalar entre o produto vetorial de F, de força, vezes o vetor de deslocamento, vezes o cosseno do ângulo alfa. Esse ângulo alfa é o vetor força, é o ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento. Então tá, até aí tudo bem, até aí todo livro de ensino médio ensina, todo professor de física ele vai te falar sobre isso. Mas, quando você está lá estudando no seu livrinho o conceito de trabalho, vamos supor que, deixa eu fazer aqui, que você tem lá o seu exercício que ele te dá, calcule o trabalho de um móvel que se desloca de um ponto A até um ponto B, dá o valor do deslocamento, dá o valor da força e do cosseno do ângulo entre eles. Beleza, até aí tudo bem. Mas o que acontece? Às vezes
essa força ao longo desse deslocamento não vai ser constante. E quando isso acontece, eu não consigo resolver isso de uma forma que eu só jogo na fórmula e resolvo. Não dá. Não dá. E um exemplo disso é quando eu tenho aqui uma posição A, o corpo está numa posição A, e esse corpo vai para essa posição B aqui. Posição B. Eu vou marcar em vermelho a trajetória desse corpo. Aqui ele faz essa trajetória aqui. Beleza, o corpo se desloca de A até B. E eu falo assim, F, a força que é aplicada desse corpo se deslocar de A até B, não é constante. F não é constante. Por quê? Como F é uma grandeza vetorial, F, a gente sabe que todo vetor ele é definido por módulo, direção e sentido. Se um vetor ele variar qualquer uma das duas, a gente não pode, qualquer uma dessas três elementos, né, três componentes de um vetor, a gente fala que esse vetor ele não é um vetor constante. E é o que acontece com a força aqui. Então, por exemplo, nesse pontinho aqui, eu vou ter a força apontando para cá. Eu vou ter uma F1 apontando para cá. Nesse outro vetor aqui, eu vou ter uma, sei lá, vou dizer muito inclinado, eu vou ter uma F2 apontando para cá. O que acontece? Quando a gente fala o trabalho, então eu vou desenhar um móvel aqui, né? O móvel que está com essa força aqui, perdão, com esse deslocamento aqui, com esse vetor deslocamento, e esse vetor força aqui. E aqui o ângulo θ entre eles. Quando eu falo F cosseno de θ, então F cosseno de θ, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando uma componente que é F de x, F do eixo x aqui, que é F cosseno de θ. E aqui é F seno de θ. Aquela ideia, né, de com e sem um ângulo, aqui está com o ângulo, porque está com o deslocamento D, aqui não tem ângulo, então está sem o ângulo θ. Esse F cosseno é uma projeção da força F sobre esse vetor de deslocamento aqui. Então, o que isso significa? Esse F seno aqui, F seno, vocês concordam que ele faz 90 graus com o deslocamento? E eu sei que toda força que é perpendicular ao deslocamento, realiza trabalho nulo. Por que realiza trabalho nulo? Porque F vezes D vezes cosseno de θ. O cosseno de θ, vamos desenhar o círculo trigonométrico aqui. Então aqui vai ser sem sono, né? Igual a pessoa fala, e com sono deitado. O cosseno de ângulo θ ele é definido para valores de 1 até -1. E o cosseno ele está relacionado ao eixo das abscissas. Então, se eu pegar um arco aqui, né? Ele vai estar sempre relacionado a esse eixinho aqui das abscissas. Se eu pegar um arco aqui, ele vai estar relacionado a esse carinha aqui. Se eu pegar outro arco aqui, ele vai estar relacionado a esse carinha aqui. E se eu for aproximando de 90 graus, que aqui é π sobre 2, esse arco aqui vai bater justamente aqui. E aqui na circunferência, o ciclo trigonométrico é um ciclo que ele é definido como um ciclo que tem raio unitário. Isso é, o raio desse ciclo aqui é 1. Então, se eu chegar até aqui e falar que aqui é a origem dos espaços, o cosseno de θ vale 0. Então, quem é θ aqui no caso? θ é π sobre 2. Π sobre 2 é a mesma coisa aqui, 90 graus. Então, toda vez que a força e o deslocamento fizerem um vetor de um ângulo de 90 graus, o trabalho realizado é nulo. Então,
Como eu sei? Mas por que eu contei toda essa história? Porque A até B eu vou considerar o meu vetor de deslocamento. Então esse vermelhinho aqui foi o meu deslocamento. Eu estou relacionando um vetor a ele, mas a cada ponto desse deslocamento eu posso relacionar uma posição S. E nessa posição S aqui, nesse pontinho, eu falo o seguinte, ó. O que vai influenciar no meu deslocamento é a minha projeção de F em cima do deslocamento. Então, é o meu F tangencial ao deslocamento. Então, FT1 aqui, seria o meu F cosseno. E aqui vai fazer 90 graus. Por que eu não escrevi aqui também a perpendicular? Porque o trabalho da perpendicular, igual eu expliquei, ele é nulo. Então, não faz sentido eu abordar esse tema aqui com vocês. E aqui com F2 é a mesma coisa, eu vou desenhar a força tangencial a esse deslocamento, a esse pontinho aqui que eu vou chamar de S'. Então aqui vai ser FT2. Aqui vai ser 90 graus também. E, como eu disse, eu não vou abordar a perpendicular aqui, a projeção perpendicular, porque não realiza trabalho essa força perpendicular. Beleza, até aí eu acho que ficou bem claro. Mas aonde eu quero chegar com essa história? Aonde eu quero chegar é o seguinte. Eu vou abordar essa ideia em um gráfico. Então, aqui, gráfico, aqui, um gráfico. Esse aqui, o eixo Y, vai ser o eixo da força. E o eixo X vai ser o eixo da posição. Aqui vai ser o meu A até B, igual eu fiz aqui, A e B. E a minha força, como eu disse, ela não é constante. Opa! Ela não é constante. Ela faz isso daqui, ela varia. E qual que é a ideia aqui, pessoal? Em cálculo, a gente tem uma ideia de derivada. E essa ideia se remete aqui. Bom, na física, principalmente na cinemática, a gente estuda a velocidade média. Isso é, eu tenho dois pontos de uma trajetória e eu tenho um tempo em que um móvel percorre esses dois pontos. Eu sei a distância entre esses dois pontos e sei o tempo que esse móvel percorre esses dois pontos. A velocidade média dele aborda o que nesse caso? Ela aborda tudo o que aconteceu entre esse deslocamento A e B, nesse tempo que aconteceu e nessa posição, nesse ΔS, né, nessa variação de posição. Então, o carro pode ter parado, brincado, tal, mas se ele percorreu tal deslocamento em tal tempo, a velocidade média dele é aquele. As paradas, as brecadas, tudo isso está abordado nesse conceito de velocidade média. Agora, a velocidade instantânea de um móvel, por exemplo, de um carro, né, é a velocidade num certo instante de tempo. Então, se eu chegasse em você e falasse, ó, esse carro percorre um deslocamento de 100 metros, 100 metros em 30 segundos, sei lá, você ia fazer essa conta e ia falar, ó, a velocidade média dele é tanto. Mas e se eu quisesse a velocidade média no instante t igual a 22 segundos? Concorda que se você pegasse essa posição de 100 metros, eu não ia conseguir chegar a uma conclusão de qual que é a velocidade dele naquele instante? Então, qual que é a ideia aqui? Aonde eu estou querendo chegar? Para eu calcular a velocidade de um instante de algo, eu tenho que pegar uma posição infinitamente pequena. Então, se eu pego uma posição quase naquele instante que aconteceu, eu sei definir qual que é a velocidade naquela posição pequena. Então, tipo assim, ó, se o carro andou 100 km por hora numa distância de 100 km, putz,
A velocidade média dele é 100 km por hora, mas ele pode ter andado a 80 km por hora num certo percurso, a 120 km num certo percurso. Eu consigo fazer a média entre essas duas posições, mas como é que eu faço para achar um instante da posição do quilômetro 56, por exemplo, de uma estrada? A ideia é diminuir o meu ΔS para uma posição pequena. Então, tipo assim, ó, o carro entre o quilômetro 101 e o quilômetro 102, putz, 1 km provavelmente ele manteve a mesma velocidade. E se eu diminuir mais ainda, do quilômetro 101 para o quilômetro 101,0000001, putz, já mudou. Mas eu peguei uma parte muito pequena mesmo. Então essa é a ideia de derivada. Então, quando eu derivo algo, eu pego a parte mínima de uma função, a parte máxima dela, depende do que eu quero. Mas, por exemplo, ΔS, que é uma variação de posição. Geralmente uma variação de posição engloba grandes posições, grandes deslocamentos. Mas quando eu tenho uma variação de posição que o limite tende a zero, isso é, a variação é ínfima, é tão pequena, que eu posso definir aquela variação constante. Então eu posso dar o nome de ΔS, quando o limite tende a zero, de ds. Isso é, uma parte infinitesimal da posição. Eu gosto de comparar isso como se fosse uma reta bem grande, Na reta, pelos princípios de Euclides, eu sei que tem infinitos pontos dentro e fora dela. E cada ponto, ele é um ente geométrico tão pequeno quanto eu quero que ele seja. Então, o meu ds é justamente isso, é uma variação ínfima, tão pequena, que eu posso considerar ela constante. Que eu posso considerar ela como um número constante, e não mais como uma variação. Por isso que o limite tende a zero, isso é, essa variação tende a zero, porque ela é tão pequena, mas ela nunca é zero. Porque se ela é zero, não teve deslocamento, né? E daí não faz sentido eu falar sobre isso. Tudo bem. Então o que acontece aqui? A partir disso, eu vou pegar um retângulozinho aqui, cara. Retângulozinho aqui. ΔS. Uma variação de posição. E vou fazer aqui uma espécie de areazinha desse retângulo. Mas por que você fez isso, Matheus? Bom, eu sei que a área de um retângulo eu sei calcular, né? A minha base, né, vezes o comprimento dele. Putz, nesse espaço aqui, eu sei quem que é meu f, né? Eu sei qual que é o valor de f aqui. E aqui também, se é um deslocamento quase ínfimo, eu posso atribuir ele a um valor. Então, se eu pegar vários retângulozinhos aqui, ó, aqui, com um ds tão pequeno o quanto eu quero que ele seja, concorda que pegando vários retângulos, muito pequenos, tá? Esses traços aqui, você está falando, você está fazendo traço, não, eu estou fazendo retângulo, mas eles são tão pequenos que dão a ideia de traços. Concorda que aqui eu já achei a área? Aqui eu achei a área, pessoal, a área. Então eu sei que o meu trabalho é numericamente igual à área. Mas, Matheus, por que você está fazendo isso? Porque, gente, ó, se eu quero achar a área de um retângulo tão pequeno quanto eu quero que ele seja, eu vou fazer F vezes S, né? Isso daqui, esse Szinho aqui é o meu deslocamento. E é a fórmula justamente do trabalho. Mas é o trabalho naquele exato momento, não ao longo do percurso. Se a minha força é variável, eu vou pegar todos os infinitos e pequenininhos deslocamentos ΔS, que eu vou chamar agora de ds, e vou considerar eles somando as áreas deles, né? E essa soma de áreas
de infinitas áreas tão pequenas quanto eu quero que elas sejam, vão me trazer a ideia de integral, pessoal. Integral. Só deixa eu ver aqui como abaixar aqui. Mateus, mas que ideia é essa de integral? Eu sei que muita gente quando vê esse símbolo aqui, nossa, que horrível que ficou. Quando vê, deixa eu ver, eu sempre preciso ver o símbolo da integral, porque o meu símbolo da integral fica ridículo. As pessoas quando vejam esse símbolo aqui, ó, já ficam tipo assim, o cara tá aloprando, tô falando de cálculo. Gente, esse símbolo aqui, pessoal, é um S de soma, tá? Soma. Então, eu vou somar de A até B. Então, eu delimitei de onde vai ser a minha soma. Então, o que significa? O trabalho é igual a integral, a soma de A até B, uma soma delimitada de A até B, da minha força, que não é constante, mas é uma força que é constante num deslocamento ínfimo, num deslocamento muito pequenininho, que eu vou chamar de ds. Então, essa é a definição formal de trabalho para quando a força é variável. No ensino médio, a gente está acostumado a fazer contas quando a minha força e o meu deslocamento aqui, né, S, é, por exemplo, isso daqui, ela é variável, mas se eu der atribuir valores aqui, você calcula primeiro a área desse quadrado aqui e depois a área desse triângulo e você consegue fazer. Aqui a ideia é a mesma coisinha, é a mesma coisinha. Mas tem gente que fala, Matheus, mas e essa curvinha aqui, né? Aqui não é um retângulo exato. Não é um retângulo exato se você pensar no tudo, né? Realmente, no tudo não é um retângulo exato. Mas se você pensar em partes tão pequenas, tão pequenas, tão pequenas, tão pequenas, elas vão formar um retângulo. Então, gente, o que eu quero deixar aqui como mensagem, tudo depende do ponto de vista. Uma curva pode ser uma reta se você observar ela por um grau de limitação bem baixo. Você não está acreditando em mim? Veja a teoria da Terra plana, cara. Opa, fiz bobagem aqui. Deixa eu voltar ao normal aqui. Vejam a teoria de porque muitos falam que a Terra é plana, né? A pessoa está aqui, né? E fala, putz, a Terra ela tem isso daqui, né? Ela é plana, cara. Ela não tem curvatura, não vejo curvatura. Mas o que acontece? A Terra ela é uma geóide, tá? Ela não é perfeitamente uma esfera, né? Como falam. Mas ela dá uma ideia que não é plana, né, pessoal? Pelo amor de Deus, não vou nem discutir isso. Então, você percebe que ela tem áreas curvas. Mas se o carinha aqui, cara, num espaço tão pequeno, um delta S tão pequeno, ele percebe isso daqui não mais como uma curva, mas isso daqui, ó, essa parte curva, se transforma numa reta. Porque ele está numa perspectiva muito, 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 muito pequena. Então, se você, sei lá, vê numa área curva e você se aproximar com o seu rosto para frente daquela área curva, você vai perceber que ela fica reta para você. Então, é esse o conceito de ds, um espaço infinito, infinitesimal, tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que ele, naquele momento, se torna algo reto. Então, por se tornar algo reto, né? Eu estou falando de uma forma bem grosseira mesmo, tá? Não estou querendo abordar os conceitos de cálculo aqui, mas dessa perspectiva se torna algo reto, algo que consegue ser constante naquele espaço tão pequeno de tempo, de força. Então, por isso que a gente consegue
considerar que uma força variável ela é constante num espaço muito pequeno. Num espaço muito pequeno ela não varia nem módulo, nem direção, nem sentido. Porque é um espaço tão pequeno que é como se fosse um ponto numa, numa reta. Então aquele ponto ali ele tem uma característica que aborda que aquele ponto ali tem uma força constante e tal, um deslocamento tão pequeno que eu consigo calcular o trabalho se eu somar todos esses pontinhos. Então, o conceito de integral aqui, né, a soma de pequenas partes que formam um todo. Chega até a ser filosófico isso, pessoal. Então, é isso aí. Eu não vou fazer nenhum exercício hoje, já são meia-noite, mas eu espero que eu tenha sido útil nessa aulinha, que foi uma aula para abordar vocês a um raciocínio mais legal. Coloquem as suas dúvidas aqui, eu vou tentar ser claro por texto, se eu não fui claro por vídeo. E compartilhem com os amigos que têm essa dificuldade de enxergar essas integralzinhas, essas derivadas, esse conceito de derivada, nesses livros didáticos que muitas vezes tentam abordar isso de uma forma mais carteada. Ali, carteada a gente fala quando é algo meio jogado assim, e não que, pelo amor de Deus, você vai ler um livro de cálculo e vai falar, cara, isso que esse moleque explicou aqui é bem ralo, tá, pessoal? Mas eu acho que desse jeito é um de fácil compreensão, de fácil entendimento, para você entender a fórmula do trabalho quando a força não é constante, tá, pessoal? O vídeo já está bem longo, já deu 26 minutos. Se você assistiu o vídeo até aqui, eu agradeço muito pela sua atenção. Compartilhe com seus amigos, dê like, comente, faça críticas construtivas. Ou até se você quiser me esculachar, me esculache, que eu vou ler com muito carinho para no próximo vídeo eu ter um desempenho melhor, fazer um trabalho melhor. É isso, pessoal. Bom gagá, bons estudos aí para vocês e até a próxima.